Sextou e hoje a gente vai falar um pouco sobre futebol. O Vasco da Gama encara o Volta Redonda na quarta-feira, primeira partida oficial aí de 2022, válida pelo Campeonato Carioca. E a gente vai aqui meio que avaliar o que seria ou quais as possibilidades que a gente tem de juntar os cacos e montar um time titular. Vou trazer também um trecho da live lá dos cancelados, onde o Guilherme Palese soltou o verbo, falou que o Vasco é o maior do Rio e zoou ali o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. Tudo isso depois da vinheta do canal Vascaíno do Cerrado. Se você falar em $1 bilhão, meu irmão, aí a brincadeira é grande, hein? Mas é o que vale, ô pilhador. O Vasco da Gama, a marca Vasco da Gama, pra mim, ela é muito mais valiosa para trás. E se isso acontecer, voltamos a ter o gigantesco da colina, o maior do Rio de Janeiro. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Hoje eu tenho uma dura missão para você, que é montar o time da gestão Salgado para o Campeonato Carioca na quarta-feira. E você não vai fugir daí, porque todo dia eu tô aqui gravando vídeo para você. Então se é pra gente sofrer, ou se é pra eu sofrer, vamos sofrer juntos, vamos passar raiva juntos. Porque apesar de tudo, né, a gente grita, xinga, esperneia, fala que essa porra desse time lixo aí que montaram pra gente não nos representa, mas quando a bola rola não tem outra alternativa que não seja torcer. Como torcedor vascaíno eu jamais vou torcer para o time não ganhar, ou empatar, ou deixar de conquistar os objetivos, que é a volta para a primeira divisão. Posso não acreditar nesses gestores, não me representam, posso não acreditar nesse time, mas quando a bola rola, eu tenho que torcer para essas coisas que colocaram no Vasco da Gama. Com todo respeito aos atletas, que não tem nada a ver com o problema que acontece no clube e não tem culpa de serem limitados, né? Eles não se escalaram para vir para o Vasco é que foi atrás deles, então não tem culpa os jogadores. Você gosta do canal? Deixe seu joinha, curte o vídeo. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. Vamos tocar o barco agora, vamos tentar escalar esse time que já teve ali uma coluna, né, uma espinha dorsal escalada pelo Zé Ricardo na derrota contra o Audax, né? Tem gente feliz porque pelo menos o Vasco empatou por 0-0 no primeiro tempo com o time que ele considera titular. Então, vou começar no gol com o Thiago Rodrigues, que deve ser o titular, com certeza aí é o Thiago Rodrigues. House é o reserva, tá aquela onda do Vanderlei, volta, não saiu, não teve acordo, tá aposentando, de repente não encontrou um clube para jogar, vai acabar voltando. Então as opções são o House por enquanto e pode ter o Vanderlei, mas é o Thiago Rodrigues o titular. Na lateral, o menino que deu a saída no Neymar, o Everton, com a opção do Léo Matos. Qual que você colocaria em campo? Na zaga, a dupla de zaga, Ulisses e Anderson Conceição, e a opção é o Kangá. O Kangá, como vem de fora, teve a Covid, adaptação, então ainda tá pegando o ritmo para ver se consegue. Lembrar que ele só tem 3 meses para mostrar trabalho e renovar o contrato ou vai embora. E na lateral esquerda, o Edmar com o Riquelme, né? A experiência com a juventude, né? O Carlos Leite ali, não sei se o Riquelme deve ficar ou se ele é um desses ativos que deve ser vendido do Vasco em 2022, que para o orçamento de 2022 tem, se eu não me engano, 50 milhões de reais em venda de ativos, né? Captação de 70 milhões de reais. Quero ver de onde vão tirar esse dinheiro, do rabo de quem que vai sair esse cometa. E no meio de campo, Yuri, Lara, Vitinho, Juninho e Nenê. Foram os 4 que entraram de titular. As opções é o Matheus Barbosa, o Galarza, o Coringa MT, que joga de lateral, joga de meio de campo, joga de atacante e no final não joga porra nenhuma. E o Isaac. São os jogadores aí, eu não estou colocando todos, mas os que provavelmente vão estar ali entre os titulares. O que você colocaria nesse meio de campo do Vasco? E no ataque, o nosso ataque poderoso com Bruno Nazário, Raniel, com as opções do Gabriel Peck, John Sanches, Figueiredo e o Getúlio, que não é presidente, mas jogou aí no Avaí a temporada 2021 e vai vir aí, provavelmente, ainda não foi anunciado, provavelmente vai ser atacante do Vasco para 2022. O que você escalaria, o que você mexeria? É o que a gente tem, não tem como fazer nada e só lamentar, perdão, a situação que a gente se encontra e
torcer para esse time subir para a primeira divisão, que eu acho muito difícil. Mas vamos lá, é o que a gente tem, beleza? Agora vamos mudar um pouco de assunto, eu vou falar sobre um trecho de uma live que rolou lá nos Cancelados, né? Com o Thiago Asmar, o Ale Oliveira e estava o Guilherme Palese. Ele é conhecido como Guipa, né? Já chegou a comentar esportes aí, ou comenta na Band, né? Esportes, e tem também a Rádio Mix, é um influenciador. Eu não conhecia, mas já gostei do cara. Porque uma coisa é o que o Vasco virou, é o que o Vasco... até a palavra é como o Vasco se encontra, né? O estado em que o Vasco está por culpa desses gestores. E para ser sincero, não é só culpa do Jorge Salgado, é culpa do Salgado, é culpa do Campelo, é culpa do Eurico, é culpa do Dinamite, é culpa de todos. Mas, principalmente por essa gestão aí, que é a pior gestão, é o pior presidente da história do Vasco. Por isso que o que me incomoda, porque eu vejo muita gente falando no Vasco ser vendido, e o que me incomoda é isso, tipo assim, você acredita ou acreditou nos 70 milhões que o Jorge Salgado e a Mais Vasco ia trazer pro Vasco? Foi mentira, né? Você acreditou no time que eles montaram em 2021 para subir para a primeira divisão? Você acreditou ou acredita nesse time montado para 2022, para a temporada? Nós vamos subir para a primeira divisão com esse time? Você tem fé? Você consegue acreditar na competência, no trabalho realizado pelos gestores e pelos responsáveis no departamento de futebol? Você acredita que teremos uma gestão profissional e que os salários vão ser pagos em dia, como o Salgado prometeu que ia cumprir nos 3 primeiros meses de mandato e até agora não colocou os salários em dia? Você acredita nessa gestão? Não. E como é que você acredita que a pior gestão da história do Vasco vai fazer um bom negócio vendendo o clube? E olha, não estou discutindo política, estou discutindo aqui, nas mãos desses incompetentes, você acredita que vai sair um bom negócio para o Vasco? Vamos supor que a SAF passe no Conselho Deliberativo, vamos supor que ela vá para uma Assembleia Geral e o sócio aí, empolgado com esse oba-oba de grandes players que podem comprar o Vasco, acredita nessa situação e vote para que o Vasco venda mais 50% das suas ações. Você acha que esses incompetentes, com todo esse currículo de tudo que eles fizeram no Vasco, vão conseguir um bom negócio para o Vasco? Você entende o tamanho do risco deles terminarem de fechar a tampa do caixão e vender o Vasco por qualquer 250, 300 milhões para qualquer grupo que não entende porra nenhuma de futebol e fuder com o clube? Se não comprar eles mesmos e continuar a mesma situação? Eu não acredito. Se você acredita, meu amigo, você tem problema, tá? Mas respeito a opinião. Você acha que tem que ser vendido? Beleza, parabéns pra você. Eu vou trazer o trecho aí do Guipa, onde ele fala que o Vasco é o maior do Rio de Janeiro. E no início eu achei que era assim, pô, esse cara tá de sacanagem. Não, mas não, tem razão. O Vasco é o maior e é isso que o Projeto Somamos falou o tempo todo. O Vasco tem história, o Vasco foi o Vasco que lutou pelos negros operários, a torcida construiu o estádio, foi o campeão de tudo na década de 40, 20, formou grandes artilheiros do Campeonato Brasileiro, do mundo, tem uma história que não foi feita agora em 2, 3 anos, então ele arrebenta com o Flamengo, falando, não, um clube que começou a ganhar título agora tem 3 anos. Com o Fluminense que tinha que ter pago a Série C e com o Botafogo que vive de garrincha. Vou deixar o trecho para você já me despedindo, desejando para... ele fala da SAF, ele fala que é a favor da SAF, desde que não role sacanagem, mas claro que vai rolar sacanagem. Grande abraço, fique com Deus, curte o vídeo e saudações vascaínas. Galera, se a gente fala em $1 bilhão, é muito dinheiro, é muito mais que o Cruzeiro, muito mais que o Botafogo. Foram 400 milhões de reais no Cruzeiro. O Botafogo, 410 milhões de reais. Se você falar em $1 bilhão, meu irmão, aí a brincadeira é grande, hein? Mas é o que vale, ô pilhador. O Vasco da Gama, a marca Vasco da Gama, pra mim, ela é muito mais valiosa do que a marca Botafogo e do que a marca Cruzeiro. E a salvação do Vasco é essa. O torcedor do Vasco tem que começar a rezar para que essa proposta realmente chegue, que venha de um lugar sério, que venha de um empresário sério, de uma empresa séria, para que o Vasco não seja passado para trás. E se isso acontecer, voltamos a ter o gigantesco da colina, o maior do Rio de Janeiro. Porque, sem sombra de dúvidas, o maior clube do Rio chama-se Vasco da Gama. Hoje ele começou cedo. Espera um pouquinho.
Qual que é maior que o Vasco? Calma aí, então você está cravando que o Vasco é o maior clube do Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvidas, o Vasco é o maior clube do Rio de Janeiro. Flamengo nasceu faz 3 anos. Fluminense não pagou a Série C. E o Botafogo vive de garrincha, mano. Olha Pera um só, pouquinho. declaração fortíssima. Fortíssima do Guipa aqui para abrir os cancelados, hein? Fala ali. Só um pouquinho só para a gente deixar bem claro. Então, por exemplo, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, é ou não é? Maior torcida. Maior torcida, ok. Sim. E o Flamengo. Aí, o Vasco, para você, é muito maior do que o Flamengo? Quanto maior que o Flamengo? O Vasco é maior do que o Flamengo. A torcida do Flamengo realmente é maior, mas o Vasco tem muito mais história e tradição do que a equipe do Flamengo. Por quê? Vamos lá, vamos ver se você sabe o que você está falando. Por quê? Vários aspectos, cara. O Flamengo começou a ganhar título agora. O Flamengo teve a fase do Zico e agora com a fase do Jorge Jesus. Ficou um tempasso, mano, só falando do quê? De título estadual. Vasco da Gama ganhava Libertadores. O Vasco da Gama teve Edmundo em 97, que ele deveria ter ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo e não ganhou porque jogava no Brasil. E esses europeus são preconceituosos, tá ligado? Agora, uma coisa, eu odeio esse negócio de comparar a grandeza de clube. Então, eu não vou entrar nessa esfera. Eu comparo. Não, sim, mas agora, eu acho que você não sabe muito bem, mas você falou uma coisa muito verdadeira. A história do Vasco é surreal. Foi o clube que lutou contra o racismo, que colocou